Voltamos com a entrevista de um padre jesuíta americano. Ele conta a emoção de ter um papa jesuíta. O cardeal Jorge Bergoglio surpreendeu o mundo quando ele se tornou o Papa Francisco. Alguns dos mais perplexos eram membros da ordem religiosa do novo Papa, da Companhia de Jesus. Padre James Martin, um jesuíta americano, recordou os muitos sentimentos que ele vivenciou naquele dia. Bem, nunca houve um Papa jesuíta, e por isso houve muita confusão, houve muita emoção. E você sabe, houve alguns momentos em que os jesuítas foram vistos por alguns no Vaticano com suspeita. E então houve essa grande sensação de nuvens sendo elevadas. Escritor bem conhecido nos Estados Unidos, Martin colabora com a produção de conteúdo para a revista americana. Ele é autor de best-seller e seu livro mais recente é As 7 Últimas Palavras. Ele disse que a espiritualidade naciana do Papa manifesta mais claramente através da sua liberdade. Ele é livre da necessidade de se agarrar às tradições que ele não acha que são importantes. Por exemplo, ele pode sair do Palácio Apostólico, ele não tem que usar os sapatos vermelhos, ele não tem que andar por aí com um carro grande. Estas são os tipos de coisas que ele sente que não são essenciais, e então ele pode ser livre delas. Essa é uma característica muito jesuíta. Segundo Martin, este papado inspirou uma onda de novas vocações jesuítas. E isso não é tudo que o Papa fez para a Companhia de Jesus. Um dos impactos duradouros do papado de Papa Francisco é que os jesuítas não são vistos mais com desconfiança pela Igreja. As pessoas agora veem o que é ser um jesuíta, o que faz um jesuíta e como um jesuíta atua. Eu acho que, em certo sentido, foi a integração dos jesuítas depois de 450 anos. Enquanto ele ajuda de inúmeras maneiras sua ordem religiosa, o Papa também imprimiu seu estilo no papado. Martin disse que espera que os papas futuros abracem a pobreza e a liberdade da mesma forma que o Papa Francisco faz. Um homem que passou 2 anos no campo de concentração de Auschwitz acabou de lançar um livro. Ele conta os horrores que viveu nas mãos dos nazistas. Foi assim que o Papa Francisco cumprimentou Alberto Miele na grande sinagoga de Roma. O homem de 91 anos sobreviveu 2 anos no campo de concentração de Auschwitz. Durante a visita, o Papa honrou a memória de todas as vítimas do Holocausto. A Shoah te ensina que ocorre sempre máxima. O Holocausto nos ensina a manter sempre o mais alto nível de vigilância, a fim de poder intervir imediatamente em defesa da dignidade humana e da paz. Gostaria de expressar a minha proximidade a todas as testemunhas do Holocausto que ainda vivem e a minha saudação pessoal àqueles de vocês que estão aqui presentes. A coloro, a voi, siete qui presenti. É a mesma mensagem que Alberto tem repetido desde que seu pesadelo em Auschwitz terminou. Ele deseja especialmente que os jovens tenham em mente que o ódio só leva ao mal. Nunca tenha ódio, ressentimento ou desejo de vingança, porque esses 3 fatores criam um ciclo vicioso que sempre dá o mesmo resultado: morte e luto. Por isso é sempre necessário buscar a paz. Perciò bisogna sempre pensare alla pace. Em seu novo livro, Nós Éramos Judeus, ele descreve como foram deportados de Roma em outubro de 1943, assim como os 2 anos em um campo de concentração. Sua neta o ajudou a escrever o livro. Apesar de nunca esquecer o que aconteceu, ele disse que ainda é difícil encontrar as palavras para descrevê-lo. Estar em Auschwitz durante quase 2 anos é uma coisa que eu não sei como explicar, mas o que eu vi foi a mais elevada forma do mal, o pior da humanidade, o mal que uma pessoa pode fazer para outra. A fare del male ai suoi simili. Levou décadas para chegar ao ponto de poder descrever alguns dos momentos mais difíceis de sua vida, que foram preenchidos com uma crueldade inesperada.
O livro é um apelo à consciência. Também a abertura de Alberto a essa memória dolorosa. Não se esqueça de que ele só começou a falar sobre isso 4 décadas depois de viver o Holocausto na própria pele. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, que escreveu o prólogo, fez a apresentação do livro na sede da Rádio Vaticano. Ele colocou uma quipá na cabeça para mostrar respeito pelo povo judeu em comemoração ao Dia da Memória. É um evento celebrado internacionalmente para marcar a data que as tropas soviéticas libertaram Auschwitz. O livro termina com uma bênção para as crianças, expressando o desejo de Alberto. O sobrevivente quer deixar apenas uma ideia com seu livro. É uma ideia simples, mas que tem sido difícil de colocar em prática ao longo da história. O homem tem que colocar na cabeça que devemos amar os nossos vizinhos. Bisogna amare il prossimo. Boa notícia agora, um milagre pode permitir a canonização do cardeal John Henry Newman. Mais de 125 anos após sua morte, o cardeal John Henry Newman pode estar se aproximando da canonização. A Arquidiocese de Chicago recentemente encaminhou ao Vaticano um possível milagre atribuído a ele. É a súbita cura de uma mulher que estava em risco de vida durante a gravidez. Apesar de sua canonização ainda levar algum tempo, é uma boa notícia para seus admiradores. Eu continuo estudando e consultando seus escritos, e cada vez que faço, é como se escutasse pela primeira vez a 9ª Sinfonia de Beethoven. Suas ideias são atraentes, contemporâneas, clássicas e comoventes. O sacerdote Thomas Norris se entusiasmou com os escritos do cardeal Newman desde que ele era um adolescente. Ele escreveu uma dissertação sobre o trabalho do cardeal e também deu aulas sobre o pensador católico do século XIX. Ele disse que seu trabalho ainda é relevante para o mundo de hoje, uma vez que todos os cristãos são chamados a serem santos, até a relação entre a fé e cultura, passando pela necessidade de diálogo, o debate entre a ciência e a fé e o papel da consciência. Muitos desses temas foram fundamentais para o Concílio Vaticano II. É um bom guia para a implementação no Concílio Vaticano II, um guia para a implementação dos documentos do Conselho, agora com 50 anos. Ele iria nos mostrar maneiras de fazer isso, porque ele fez isso em seu próprio tempo, com pequenos gestos, mas muito significativos. O cardeal Newman foi beatificado pelo Papa Bento XVI em 2010, durante uma visita pastoral à Inglaterra. Se canonizado, ele será o primeiro santo inglês desde 1970. Segundo o padre Thomas Norris, que tem escrito muito e sobre tantos temas, no futuro, Newman também poderia ser nomeado um doutor da Igreja. Você vai ver no próximo bloco uma reportagem sobre um filme que fala da ressurreição de Cristo.